Amados, vamos para a nossa palavra. Nós da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, nós estamos sendo abençoados, nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo do Senhor sobre o livro dos hinos, sobre o inário, sobre o livro de Salmos. Importante a gente saber, é sempre importante a gente saber o contexto de como a palavra foi escrita, né? É sempre importante isso, né? Porque homens, né, escreveram, homens e mulheres escreveram, né, a palavra, todos eles inspirados pelo Espírito Santo, mas evidentemente todos eles com experiências reais, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos compartilhar mais um salmo de Davi, do rei Davi, né? E a gente vem estudando, vem se aprofundando de que existem classificações, tipos de salmo. O salmo que nós vamos estudar hoje, que nós vamos ler hoje, que nós vamos ser ministrados aqui, ensinados por Deus, ele é um salmo de lamentação. Na verdade, ele é um salmo de Davi que pede livramento. Na verdade, o que nós vamos ler, esse hino, na verdade, não passa de uma oração que visa confortar o coração de Davi, confortar o coração do rei Davi, apresentando um coração aflito, um coração, na verdade, quebrantado, mas um coração desanimado e um coração meio que desesperado. Porque, na verdade, o contexto desse salmo que vamos ler é quando o rei Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho, por Absalão, pelo próprio filho de Davi, pelo rei Davi. Então, o contexto deste texto, desse salmo, não é? E é importante você saber disso, é o coração de um pai que está sendo perseguido pelo seu filho. E aí nós vamos entender os porquês, né? Então eu convido a igreja a abrir o Salmo de número 3. Nós estaremos lendo agora o Salmo de número 3. É um salmo de poucos versos. Nós estaremos lendo a partir do verso 1. Salmo 3 de Davi, a partir do verso 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e
quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus Cristo, é um privilégio estarmos sendo ministrados pelo Espírito Santo, que o Senhor nos dê entendimento e que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus nós oramos para que não haja nenhum tipo, Pai, de interferência, para que nós estejamos cativos somente à sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. O grande lamento aqui de Davi é escrever esse salmo e esse cântico que trata de orar, de se colocar a Deus, para que Deus, conforme nós observamos aqui, que livrasse Davi do seu inimigo, do seu filho Absalão. A estabilidade do reinado de Davi e a instabilidade da vida familiar de Davi, ela está ligada, essa instabilidade está ligada diretamente ao pecado que ele cometeu com Batseba. Diretamente. Deus, segundo Davi, segundo o próprio Espírito Santo diz, que é um homem segundo o coração de Deus, ele peca. Ele se apaixona por uma mulher casada, se apaixona porque pelo contexto ele era para estar na guerra, mas ele não foi. Davi, o grande Davi, estava meio que ocioso no palácio, viu Batseba, que não era para que ele visse, porque ela era casada. E dessa forma o que acontece? Bate essa paixão avassaladora, ele coloca Urias, marido de Batseba, né, na linha de frente, ele morre, se estabelece o pecado, eles ficam juntos. Desse fruto nasce um primeiro filho, que ele vem a falecer depois que morre. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso, o nosso Deus, ele é tão bondoso, não é? Que na verdade ele perdoou Davi, porque Davi assim se arrependeu, ele se arrependeu, não é? Através da vida do profeta Natã, o Espírito de Deus fez com que Davi caísse em si. Puxa vida, pai, contra ti pequei, eu fiz tudo errado. Mas já estava estabelecido o pecado. Já estava estabelecido, na verdade, as consequências do pecado. Deus perdoou sim, que é um Deus de misericórdia, mas estabeleceu o quê? As consequências. Davi tinha 6 filhos. Hoje eu quero falar de 3. Evidentemente, vou falar de Absalão, né? Vou falar da irmã de Absalão também, né? A irmã de Absalão era Tamar. Absalão e Tamar eram filhos de Davi com Maaca. Um meio-irmão de Absalão e de Tamar, porque Davi teve como filho Amon, mas sua mãe, a mãe de Amon, era Ainoã. Na verdade, o que acontece? O que ocorreu é que Amon, ele se apaixona por Tamar, sua meia-irmã. Arma uma cilada para com Tamar e estupra Tamar. Isso é revelado a todos, isso todos ficam sabendo. E na verdade todos esperam ou esperavam que Davi, o rei Davi, tomasse alguma providência. Primeiro, ele era rei, ele era sacerdote e pai de Amon. Então, naturalmente, esperava-se que Davi tomasse uma decisão. Lê do engano, ele não fez absolutamente nada.
O tempo foi passando e Davi nada fez. E eu entendo também, amados, que o pecado faz com que a gente vá perdendo, vai se distanciando de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque se ele tivesse estreito com Deus, ele imediatamente teria o quê? Tomado as devidas providências com Amon. Não fez, perdeu a credibilidade de quem? De Absalão. E Absalão, tomado de uma raiva, e aí já vem toda a brecha, né, por conta do pecado de Davi, Absalão vai e faz o quê? Ele mata Amon. Mata Amon. Depois de aproximadamente 2 anos, né, que ficou nesse período, né, que estavam, na verdade, esperando que Davi tomasse uma ação, ele não tomou, Absalão foi e mata Amon, seu meio-irmão também, o seu meio-irmão. Nesse contexto, Amon, morto, todos sabiam que Absalão é que havia matado, Absalão fica exilado aproximadamente 3 anos. Depois desse exílio, o furor, o ódio de Absalão é tomado agora contra quem? Contra Davi. Contra o rei Davi. Absalão, ele se torna um inimigo declarado de Davi. E notem que não é só do rei Davi, é do rei Davi, é do reinado. Tá certo? Não é só do rei, é do reinado. Porque quando se levanta um inimigo contra o rei, não é contra só o rei, é contra o reinado. E é dessa forma, é nesse contexto que Davi clama a Deus. Então esse inimigo aqui, e esses inimigos são os que estão a favor de Absalão, é nesse contexto que Davi escreve esse salmo de número 3, um salmo que mistura lamentação, proteção, mas é um salmo de muita tristeza para Davi. Davi tem muita tristeza no coração. E é nesse contexto que ele escreve: Senhor, como tem crescido o número dos meus aniversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há um Deus, não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor, é meu escudo protetor. Davi pedindo o escudo protetor contra um filho. Se coloque no lugar do Davi nesse contexto. Davi continua sendo ungido de Deus. Davi se arrepende. E na verdade o que se segue nos versos 4 e 5 é que Deus protege Davi. Na verdade, Davi, não é? Deus utiliza como escudo para proteger Davi. Mas Davi, ele pede mais para frente, nesse mesmo salmo, que Deus lhe deu o quê? Uma vitória por completo dos inimigos. Fala, Senhor, o Senhor é o meu escudo, mas me livra do mal, me livra dos meus inimigos, do Senhor é a salvação. E que a sua bênção estejam sobre o seu povo. Então, na verdade, Davi está pedindo proteção para ele, mas para o povo que ele representa. Desta forma se levanta quem? Joabe. Joabe, comandante do exército de Davi. O que faz Joabe? Joabe é comandante do exército. Joabe é um protetor do reino. Ele tem que proteger o rei contra o seu filho Absalão, que se levanta. O que ele faz? Ele mata Absalão.
Ele mata o filho de Davi. Então, o contexto deste salmo, as consequências só desse pedaço, só dessa parte, dos 6 filhos, pelo menos 3 aqui nesse contexto, 2 mortos e uma estuprada. O rei Davi. Na verdade, igreja, o que o Espírito Santo pede para nós aqui, para nós prestarmos atenção, que nós como pais, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Na verdade, o que o Espírito Santo está dizendo aqui para nós, é que a nossa vida, ela é diretamente proporcional ao Espírito Santo para com os nossos filhos. Se eu sou bênção, meus filhos é bênção. Se eu não sou bênção, se eu continuo praticando o pecado, o mal, isso se estende para os nossos filhos. Porque Deus me abençoa e te abençoa até 1000 gerações, quando nós estamos no caminho do Senhor. Mas você sabe que não é verdade quando nós saímos dos caminhos do Senhor. E isso é uma prova clara, porque a palavra de Deus, ela não pode ser mudada. E a palavra, amados, ela é espiritual, ela se cumpre. Amém? Não é? Então é uma palavra de um pai desesperado, que apesar de ser pai, ele é rei, ele quer proteger a ele e evidentemente ao seu reinado, que clama a Deus para que se faça justiça contra os seus inimigos. Inimigo esse que se levanta seu filho por conta de um pecado do próprio Davi. Mas Deus é um Deus que é fiel à palavra dele, porque ungiu um rei. Amém, igreja? Maravilhoso esse contexto desse salmo, né? Maravilhoso. Maravilhoso, não é? Que Deus possa ter ministrado isso no seu coração, como ministrou no meu, a responsabilidade que temos como pais, como sacerdotes, não é? Mas um Deus maravilhoso, né? Que nos perdoa, que renova a sua misericórdia. Amém, igreja? Que o Espírito Santo do Senhor fale com você. Nós vamos orar agora. Eu estarei orando a palavra que nós acabamos de ser ministrados. Depois você, por favor, em liberdade, você ore, não é? Você ore pelo país, você ore pela família, você ore pelos casais, você ore por cura, você ore por libertação, você ore pelos governadores, você ore pelos ministérios, pela igreja, não é? E depois no final nós vamos para os pedidos individuais. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Nesse momento bendizemos o seu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, a importância desse salmo, um salmo de lamentação, um salmo, Pai, de proteção, mas um salmo de tristeza, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor não permita, Pai, que nós nos desviemos do seu caminho, da sua palavra, que através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor realmente, Pai, nos conduza ou reconduza aos seus caminhos. Nós não queremos nos desviar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando, guardando, nos livrando do mal, da aparência do mal, a nós, aos nossos filhos, Pai. Que se não tiver alguma coisa em ordem nas nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco de uma forma mais incisiva,
mais clara. Pai, eu te agradeço pela sua misericórdia. O Senhor é um Deus que de manhã renova a misericórdia nas nossas vidas, renova todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a plenitude do seu amor, Pai. O Senhor nos protege. É verdade, Pai, como aprendemos e como a gente sabe, Pai, que nós temos sempre a consequência dos nossos pecados. Mas que quando nós verdadeiramente nos arrependemos, o Senhor joga no mar de esquecimento, quando realmente nós nos arrependemos. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos trazer luz, Pai, a alguma coisa que não estamos fazendo de acordo com a sua palavra e com a sua vontade. Porque a sua vontade, Pai, ela é muito melhor do que a minha para a minha vida. Ela é muito melhor do que a minha família para a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós orarmos em nome de Jesus Cristo e aprendermos cada vez mais da sua palavra. Obrigado por nos mostrar esses conceitos, a profundidade, Pai, desses hinários, desses salmos que tão enriquecedor está sendo para nós. Nós te adoramos, nós bendizemos o seu santo nome. E em nome de Jesus Cristo, em nome do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, seu Filho, nós oramos. Amém.